Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui. Nós estamos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, a lição bíblica adulto, publicada pela editora CPAD, a qual vai nos trazer o título O Avivamento do Antigo Testamento. E nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Este é o tema da lição do primeiro trimestre de 2023. E no domingo que passou, não sei se teve escola bíblica na sua igreja onde você congrega, mas se você teve, você estudou a lição de número 1, o avivamento espiritual. É a primeira lição do primeiro trimestre de 2023. E nessa semana, no próximo domingo, no dia 8 de janeiro de 2023, estaremos estudando a lição de número 2, que vai trazer o título O Avivamento no Antigo Testamento. E o texto áureo nos diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. E o texto, aliás, a leitura bíblica em classe está registrado em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos de número 23, 29, versículo de número 29 ao versículo 33, que nos diz: Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a quem com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. E os hinos sugeridos para essa lição é o número 30, 75 e 89 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos, lição 2, o avivamento no Antigo Testamento, que você vai encontrar todos os 3 hinos na sequência para o seu elevo e edificação espiritual. O comentário
e a introdução nos diz assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildade, de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava dos céus um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. E a palavra-chave, Antigo Testamento. E no primeiro tópico traz o título Panorama dos Avivamentos no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico, o avivamento no tempo de Moisés. No segundo subtópico, o avivamento no tempo de Salomão. No terceiro subtópico, o avivamento no tempo de Josias. No segundo tópico, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro subtópico, o chamado de Neemias. No segundo subtópico, a confissão de pecados. No terceiro subtópico, o avivamento pelo ensino. No terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. No primeiro subtópico, a palavra de Deus corrige. No segundo subtópico, cuidado com o formalismo. Então, esse aqui é os seus temas da lição, com os seus tópicos e subtópicos que nós estaremos estudando no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus. E no livro de apoio, nós vamos encontrar o seguinte: capítulo 2, que é a segunda lição que traz o tema, o avivamento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, temos diversos avivamentos e reavivamentos ocorridos em ocasiões diferentes. De modo geral, esses momentos ou movimentos eram provocados por Deus em resposta aos que a Ele clamavam por mudança em situações de frieza espiritual, de pecaminosidade acentuada ou de rebelião contra Deus, pela prática de atos contrários à sua lei ou aos seus mandamentos. Podemos refletir sobre alguns desses momentos especiais em que a nação israelita deixou-se dominar por posturas estranhas que provocaram a ira de Deus e os seus castigos. Quando tudo parecia não ter saída ou solução, houve alguém com fé que, com humildade e quebrantamento, buscou a Deus, fazendo confissão pelos pecados do povo. E o Senhor ouviu as orações e enviou do céu um avivamento como a chuva seródia. Vejamos alguns desses momentos avivados na antiga aliança, ou alguns desses avivamentos na antiga aliança. Primeiro, panorama de avivamentos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos de 12 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo da Antiga Aliança, em ocasiões e situações diferentes. Podemos constatar que houve avivamento no reinado de Davi, conforme registra 2 Samuel capítulo 6 e 7, no reinado de Asa, em 2 Crônicas, capítulo 14, os versos de 1 a 16, com Josafá, registrado em 2 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo 20, também no tempo de Joiada,
registrado em 2 Crônicas, capítulo 23 e 24. Também no reinado de Ezequias, registrado em 2 Crônicas, capítulo 29 ao capítulo 32. Também com Jorobabel, registrado em Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6. Também no reinado de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Também no ministério de Esdras, registrado em Esdras, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. E também com Neemias, registrado em Neemias, capítulo 1 ao capítulo 13. Com Esdras, capítulo 7 ao capítulo 10. E por meio de Joel, dos capítulos 1 e 2 do livro de Joel. Neste estudo, escolhemos alguns desses avivamentos como representativos do que o Senhor fez no Antigo Testamento, segundo seus planos e propósitos. Veremos em todos eles o padrão para o avivamento sempre foi, com algumas variações, uma sequência dada pelo Senhor. Primeiro, uma grande crise com decadência espiritual e moral. Segundo, reconhecimento dos pecados contra Deus. E terceiro, a humilhação e o quebrantamento para orar e buscar a face do Senhor. Como resultado, Deus, no seu imenso amor, envia o perdão, a graça e a misericórdia a quem se arrepende e busca o seu favor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, verso 8. Primeiro subtópico: avivamento no templo de Moisés, ou no tempo de Moisés. O sofrimento de Israel no Egito. Deus nunca se viu sem uma testemunha dos seus divinos propósitos ou dos seus planos para um povo, uma nação ou uma igreja. Moisés aparece quando o povo de Israel estava escravizado no Egito pouco tempo depois do falecimento de José, quando se levantou um rei que não conhecia José, conforme registra Atos 7:18. Enquanto José era vivo e governava o Egito, o povo experimentou longos anos de paz, saúde e prosperidade. No entanto, quando morreu, o povo sofreu, foi oprimido e torturado sob o peso da tirania do faraó, que não o conheceu e nem reconheceu os grandes benefícios que o seu povo recebera da parte de Deus no governo de José. O chamado de Moisés. Deus já houvera escolhido para a grande missão de ser o libertador de Israel da escravidão egípcia. O Senhor manifestou-se a ele de forma estranha. Moisés viu uma árvore, uma sarça, que queimava, mas não se consumia. Ao aproximar-se daquela visão, o Senhor falou com Moisés e chamou-o para ser o libertador e tirar o seu povo do Egito. Deus falou com Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Atos capítulo 7, versículo 32 a 35. O avivamento do Sinai. O sofrimento de Israel tornara-se cruel e insuportável, mas o Senhor estendeu a sua mão e, através de Moisés, operou tantos sinais
prodígios e maravilhas na terra do Egito que Faraó apressou-se em libertar os israelitas. Com a dureza do Faraó, o Senhor enviou as 10 pragas, incluindo a morte dos primogênitos, e o Faraó não pôde resistir à dura mão de Deus sobre o seu reino e sobre o seu povo. Sem dúvida alguma, a ação de Deus foi um grande avivamento em resposta ao clamor e aos gemidos do povo. Outro grande avivamento ocorreu quando Moisés foi chamado pelo Senhor para receber os 10 mandamentos. A entrega dos 10 mandamentos. 3 meses depois da saída do Egito, o Senhor chamou Moisés para que esse subisse ao Monte Sinai e recebesse as estátuas da lei. Ali Deus falou a Moisés. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6. B. O avivamento com fogo e trovões. Antes da entrega dos 10 mandamentos, o Senhor mandou o avivamento com sinais assombrosos. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. Êxodo capítulo 19, versículos 16 a 19. C. Deus faz um pacto com Moisés e o seu povo. Enquanto Moisés estava no monte ouvindo a voz de Deus, Arão atendeu aos apelos do povo, que estava incomodado com a ausência de Moisés já há 40 dias sobre o monte, e começou a pecar fazendo um bezerro de ouro. O Senhor mandou Moisés descer com as tábuas da lei, pois o povo pecara gravemente. Moisés desceu e, quando viu o povo em volta do bezerro de ouro, irou-se sobremaneira e quebrou as tábuas da lei ao pé do monte. Moisés, todavia, intercedeu pelo povo, e o Senhor ouviu a sua oração e fez um pacto com ele. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Êxodo capítulo 34, versículo 10. 2. O avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, os últimos dos juízes e o primeiro entre os profetas, houve desvios espirituais e morais entre o povo de Israel. O povo pecava constantemente. Diante disso, o Senhor usou o profeta para denunciar ao povo as suas maldades, a sua apostasia e desprezo ao seu Deus. A trágica derrota para os filisteus. Como temos visto, antes de haver um avivamento, sempre houve uma situação de crise espiritual e moral.
Sempre houve uma decadência ou afastamento de alguém, de uma liderança, de um povo ou de uma igreja para longe de Deus. Na época de Samuel, o povo de Israel entrou por um caminho perigoso de desobediência. O sacerdote Eli, homem chamado por Deus, começou bem, mas terminou mal o seu ministério. Ele deixou-se levar pelas atitudes pecaminosas dos filhos e não os repreendeu. Deus rejeitou-o. No seu lugar, levantou Samuel, reconhecido pelo povo como profeta do Senhor, conforme vemos em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20 e 21. Israel foi derrotado pelos filisteus. Os israelitas então levaram a arca para o seu arraial, imaginando que o objeto mais sagrado do santuário fosse impedir a derrota diante dos inimigos. Não adiantou nada. A derrota foi maior e o pior aconteceu. A arca foi tomada pelos filisteus na batalha, e os sacerdotes, filhos de Eli, morreram na peleja. Ao saber da tragédia, o sacerdote Eli morreu de forma trágica. As condições para a vitória. Em pleno exercício do sacerdócio, Samuel diz ao povo o caminho para a vitória. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Ele mostrou o padrão de Deus para retornar ao centro da sua vontade. Primeiro, conversão de todo o coração. Segundo, preparar o coração para Deus. E terceiro, deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, o Senhor. Para tanto, precisavam seguir o modelo das condições para o avivamento de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Humilhação, oração, busca da face de Deus e conversão dos pecados. Assim o povo humilhou-se e agiu segundo a orientação sábia de Samuel. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispa e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 1 Samuel capítulo 7, versículo 4 a 6. A vitória depois do arrependimento. Os inimigos filisteus arregimentaram-se mais ainda contra Israel. Mesmo já convertidos dos seus pecados, os filhos de Israel tiveram grande temor. Então rogaram a Samuel que este não cessasse de clamar ao Senhor por livramento. O profeta ofereceu sacrifício a Deus e clamou ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos. A vitória foi retumbante para a glória de Deus. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. Ebenezer, o avivamento chegou. Diante de todo o povo, depois da grande vitória concedida pelo Senhor Deus, o profeta Samuel fez um gesto de gratidão e de fé que marcou a história de Israel e tornou-se emblemático para todos os que servem a Deus ao longo dos séculos. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus com todos os dias de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. Terceiro, o avivamento no tempo de Josias. Israel em decadência espiritual. O povo de Israel deixou-se levar pelas influências malignas e voltou-se outra vez para longe dos seus santos caminhos. Em lugar de buscar ao Senhor e agradecê-lo pelas bênçãos e livramentos experimentados na sua história, o povo seguiu o exemplo dos seus antecessores que, depois de prosperar, deram as costas para o Senhor. Letra A terrível idolatria. Depois do reinado de Ezequias, considerado um bom rei, governou o país o seu filho, Manassés, que realizou um governo corrupto e marcado pela idolatria, a ponto de levantar altares aos Baalaíns e encurvar-se perante os astros. Manassés construiu altares aos ídolos e demônios em ambos os pátios da casa do Senhor, e levou o povo a fazer pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo de 1 a 10. B. O juízo de Deus e a reconciliação. Em resposta à rebelião de Manassés e de Israel, o Senhor mandou os exércitos da Síria, que os prenderam com cadeias. Diante da amarga situação, Manassés arrependeu-se, humilhou-se e clamou ao Senhor. E Deus ouviu a sua oração e restituiu-lhe o reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Como consequência do seu arrependimento, Manassés reconstruiu muros, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e reparou o altar do Senhor que estava destruído. Ele morreu reconciliado com Deus, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. Em lugar de seguir o exemplo do pai, honrando ao Senhor, o jovem monarca fez ainda pior do que ele. O seu reinado durou pouco. Os seus servos mataram-no e a toda a sua família, e fizeram Josias rei no seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 a 25. Josias, um rei usado por Deus. Josias tinha tudo para ser um rei mau, ou um mau rei. Era filho de Amon, que fora um péssimo chefe de estado e que se comportou de modo reprovável diante de Deus. Todavia, colocou-o diante de Deus como seu servo para fazer a sua santa vontade. Assumiu o reino ainda criança, com apenas 8 anos de idade, como quase sempre acontecia quando a norma era passar o governo de pai para filho. Na adolescência, com 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano, com 20 anos, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. 2 Crônicas, capítulo 34, 1 a 3. Era o começo de um grande e poderoso avivamento. Josias programou e realizou uma verdadeira limpeza na vida espiritual corrompida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de escultura, reduzindo-as a pó, e estendeu essas medidas saneadoras da adoração a Deus em outras cidades, como em Manassés, Efraim, Simeão e até mesmo em Naphtali e os seus arredores. Ele próprio ficou à frente dessas medidas drásticas, porém necessárias para levar o povo de volta ao pé do Senhor.
Segunda Crônicas, capítulo 34, versículos de número 4 a 7. Além do zelo pelo lado espiritual da nação, Josias foi um grande administrador. O templo estava destruído, carecendo de reforma e reconstrução. Josias buscou homens de confiança e promoveu a reconstrução do santuário com recursos postos na mão de homens hábeis e fiéis. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 8 a 14. B. Acharam o livro da lei. Mesmo com todo o empenho de Josias em buscar ao Senhor com o seu povo, a situação espiritual de Israel era tão decadente que, durante quase 20 anos, a lei do Senhor não tinha sido valorizada. Até o livro da lei estava perdido. Durante a reconstrução do templo, liderada pelo sumo sacerdote Ilquias, ajudado por homens que trabalhavam fielmente na obra, houve uma descoberta jamais esperada em meio aos escombros do templo. Tirando eles o dinheiro que se achavam trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 14 e 15. Quando Josias tomou conhecimento de que o livro da lei, dado por Moisés para o povo de Israel, houvera sido achado, foi grande a sua preocupação. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidão, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 19 a 21. C. O avivamento com juízo de Deus. O Senhor usou a profetisa Hulda para responder ao rei, que mandou consultar ao Senhor pela gravíssima situação do povo de terem desprezado a lei do Senhor durante tanto tempo. Ela primeiramente falou sobre o juízo de Deus sobre Israel, e que traria todas as maldições que constavam no livro perdido. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 24 e 25. O rei Josias, entretanto, tinha o reconhecimento de Deus, de que era um homem sábio, humilde e santo. E pela profetisa Hulda, o Senhor mandou dizer a ele o seguinte: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 26 a 28.
Diante da resposta de Deus, o rei Josias tomou urgentes medidas para atender à vontade do Senhor, provocando um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Letra A. Convocou todas as lideranças do povo. Versículo 29. B. Convocou todo o povo de Judá para ir ao templo com ele. Versículo 30, parte A. Letra C. Ele próprio fez questão de ler o livro da lei, no livro achado no templo. Versículo 30, parte B. Letra D. Ele pôs-se de pé e fez concertos perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Versículo 31. Letra E. Josias eliminou todas as abominações praticadas pelo povo de Israel. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todas quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Versículo 33. Letra F. E para concluir, medidas e providências que revelavam um grande avivamento entre o povo. Josias celebrou a Páscoa em Jerusalém, conforme todo o rito previsto na lei de Moisés. A Páscoa deixara de ser celebrada desde os tempos do profeta Samuel. 18 anos depois, Josias restaurou esta festa determinada por Deus, e os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa como que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Segundo as Crônicas, capítulo 35, versículos de número 1 a 18. Segundo tópico, humildade, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Por causa da desobediência ao Senhor, o povo de Israel, com as suas 10 tribos, reino do norte, foi levado cativo à Síria no reinado de Peca, em 740 a.C., e o restante em 721 a.C. Em 597 a.C., no reinado de Joaquim, registrado em Daniel capítulo 1, versículo 1, foi a vez de Judá, reino do sul, ser levado à Babilônia por ordem de Nabucodonosor. Ali os cativos tiveram certa liberdade religiosa com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o seu filho Belsazar orgulhou-se e perdeu o reino para os medos e os persas, que foi conquistado por Dário, o Medo. Foi um tempo de grande crise espiritual e moral para o povo de Israel. Primeiro subtópico, Deus chamou Neemias. O seu nome significa Deus consola. No momento em que se informou da crítica situação de Jerusalém, Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, 14 anos depois da expedição de Esdras, 444 a.C. Neemias foi informado da miséria em que se encontrava Jerusalém, mesmo depois de o templo já estar reconstruído. A missão de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. Já temos uma grande lição aqui. Não adianta nada ter um templo bonito se os crentes estão em desobediência ao Senhor Deus. O resultado é miséria espiritual
que pode levar à ruína moral e material. Templo sem muro é igreja sem doutrina, sem proteção. Portas queimadas são sinônimos do liberalismo que domina muitas igrejas. São portas que permitem a entrada do mundanismo. Por acaso, não é o que está ocorrendo com grande parte das igrejas evangélicas em nosso país, as quais perderam a sua identidade e os padrões norteados da conduta cristã? Ele orou com lágrima. Neemias orou durante 4 meses. Assentei-me e chorei. Neemias capítulo 1, versículo 1 e 4. Crise significa tanto ameaças quanto oportunidade. Neemias era um honrado oficial do rei da Pérsia. Ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, sentiu-se tocado para fazer alguma coisa, mas antes orou a Deus. A sua longa oração, registrada em Neemias capítulo 1, versículos 5 a 10, com lágrimas, lamento, jejum, adoração, súplica, confissão de pecados e intercessão, é um exemplo de como um homem de Deus deve colocar-se em momentos de crise. Ele seguiu o que o Senhor falou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Hoje, no meio evangélico brasileiro, há muitos pregadores, diversos cantores, mas são poucos que gostam de orar. Para orar, não se cobram cachês, não se disputam lugares. Muitos falam, mas são poucos os que se quebrantam em oração. Ele intercedeu pelo seu povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir essa oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte A. Antes de pedir a Deus o que desejava em favor do seu povo, Neemias suplicou que o Senhor enviasse a oração, ouvisse a oração que ele estava começando a fazer. Neemias queria interceder por Israel. Nos tempos presentes, há uma necessidade enorme de intercessores. Há abundância de faladores e de murmuradores em muitas igrejas, mas há poucos intercessores. Com a chamada teologia da prosperidade, muitos aprendem a decretar, a determinar e até mesmo a exigir as bênçãos de Deus. Segundo o subtópico, ele fez confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B. Esse certamente foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do pecado do seu povo, da sua desobediência e rebeldia perante Deus. E na condição de um intercessor, ele confessou que se incluía entre os pecantes, incluindo a casa do seu próprio pai. Nessa hora, as sementes da vitória já estavam sendo lançadas. Neemias não orou como certos crentes, inclusive obreiros, que encobrem os pecados do povo, da sua família e deles próprios. Ele confessou mais, de modo de todo nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés, teu servo. Neemias capítulo 1, versículo 7. Terceiro subtópico, o avivamento que veio pelo ensino. Todos os verdadeiros avivamentos na história do povo de Deus, de Israel, e no seio da igreja ao longo dos séculos só tiveram resultados duradouros no meio da comunidade quando começavam a prosseguir e prosseguiram firmados na palavra de Deus. Avivamentos sem a palavra de Deus são apenas movimentos avivados que passam com o tempo
e não deixam mudanças significativas na vida e no comportamento das pessoas envolvidas. O avivamento no tempo de Neemias teve a marca do ensino da palavra de Deus. Neemias mandou que a palavra fosse lida de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor Deus requeria dos que o serviam naquele momento crucial para a história de Israel após anos e anos de cativeiro em terra estranha. Diz o texto: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Neemias capítulo 8, versículo 3. Além da leitura, havia a explicação do significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio poderoso avivamento entre todos. Houve quebrantamento verdadeiro, e não simples remorso. Houve alegria, houve festas, e o povo dispôs-se a trabalhar na reconstrução. O texto bíblico revela-nos que houve uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Neemias capítulo 8, versículo 1. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém. Como resultado do grande avivamento, o templo foi reconstruído e os muros foram restaurados. Os arautos tocavam as suas trombetas, convocando os habitantes de Jerusalém e cidades vizinhas para um grande evento no centro da cidade. Certamente, a praça estava arborizada. Havia um cenário apropriado para a grande reunião festiva em que todo o povo deslocou-se dos lugares onde habitavam para chegar ao centro de Jerusalém. Terceiro tópico. O avivamento e a palavra de Deus. Em muitas igrejas, entende-se por avivamento a ocorrência de movimentos avivalistas, muitos deles expressos em atitudes exibicionistas, emocionalistas e carnais. Em várias igrejas pentecostais e neopentecostais nos últimos anos, apareceu um comportamento estranho em que pessoas, dizendo-se cheias do Espírito Santo ou cheias de poder, começaram a sair correndo dentro dos templos de um lado para outro. Já outras começaram a rodopiar diante do auditório, e até mesmo pastores e pregadores exibiam-se de maneira esquisita, fazendo aviãozinho, queda de asa e outras práticas totalmente sem base bíblica e nunca vistas em qualquer denominação. Isso revela a falta de doutrina da palavra de Deus. Primeiro subtópico: a palavra de Deus corrige. O verdadeiro culto a Deus. Diante de tais exibições de falso avivamento, temos que mostrar pela palavra de Deus que tais práticas nada têm a ver com o culto neotestamentário. No Novo Testamento, temos o padrão de um culto a Deus com decência e ordem, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Está escrito: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. No ambiente dominado pela palavra de Deus, com exposição de salmos, cânticos de louvor e doutrina, que é o ensino fundamentado nas Escrituras, o Senhor pode usar alguém com revelação, que é a manifestação dele por meio de um servo ou serva que tem o dom de revelação,
para mostrar a sua vontade sobre alguma área da igreja que precisa ser revelada para a glória de Deus ou para a correção. No culto verdadeiro, podem ocorrer línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo ou de dom de variedades de língua, desde que haja interpretação. 1 Coríntios capítulo 14, 27. Em cultos assim, o Senhor Deus pode mandar um avivamento genuíno em resposta às orações e súplicas dos seus servos. A palavra de Deus deve abundar entre os salvos. Nos cultos atuais, em grande parte das igrejas, na programação ou na liturgia, quase não há espaço para a ministração da palavra de Deus. Os grupos de louvor, incluindo conjuntos corais, quando existem, e instrumentais e bandas de música, ocupam mais de 80% do tempo do culto, e o que resta para a ministração da palavra são poucos minutos, em que o pregador tem que resumir a mensagem para que os crentes não saiam antes de o culto terminar. A Bíblia exorta que devemos ter a palavra de Deus abundante em nossos corações. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Com esse conjunto precioso de expressões de louvor, cantando ao Senhor com graça, nos corações, certamente o fazemos em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quanto à igreja local, sob a direção de obreiros, homens de Deus, que têm a unção e a sabedoria concedida por ele, é orientada, ensinada e exortada a comportar-se de modo sábio, ela pode experimentar a verdadeira alegria do Espírito Santo. Esse é o ambiente e o clima espiritual para a chegada do verdadeiro avivamento. Não há lugar para movimentos e exibicionismo e falsa espiritualidade, diz o pastor Claudionor de Andrade, teólogo, conferencista e ensinador da palavra de Deus. Sim, a igreja avivada tem de ser bíblica, entranhada e essencialmente bíblica. Fundou a Cristo sobre os profetas e apóstolos para que outra não fosse a sua programação. Se a igreja é bíblica, sua mensagem não há de se aventurar por outras searas. Irá ao encalço daqueles pastos verdejantes e remansos de águas tranquilas. Se a multidão tem fome, a igreja avivada multiplicará os pães na presença do Senhor, falará a rocha, e esta não negará o frescor e o cristalino de suas águas. Segundo o subtópico, formalismo é a característica do que é formal. Observância de regras, conceitos e métodos. Rigor. Em termos escritos, não é errado observar regras, preceitos e métodos. O formalismo, no entanto, assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal supera o que é real e necessário. Nas igrejas, formalismo é a observância de normas estatutárias ou tradicionais com tanto exagero que não há lugar para a experiência legítima da unção de Deus no coração e na vida das pessoas. No que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não deixar que o formalismo frio, seco e sem graça impeça a busca da presença gloriosa do Espírito Santo, que é expressa por demonstrações equilibradas de adoração a Deus, num ambiente onde pode haver manifestações espirituais, tais como línguas estranhas, interpretações, curas divinas, libertação de oprimidos,
unção de enfermos, salvação de almas, tudo de forma sobrenatural. Quando o avivamento chega, a direção divina do culto sobrepõe-se à direção humana ou ministerial. Deus usa essa direção humana, só que de forma espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Um avivamento genuíno que afastou todo formalismo ocorreu quando Salomão levou a arca do concerto para o seu lugar, ou seja, na casa do Senhor, conforme lemos em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e 7. A presença de Deus com a glória do Senhor foi tão grande que, enquanto os levitas, os cantores e os sacerdotes adoravam a Deus, cantando e tocando instrumentos de música, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 13. Houve um avivamento glorioso no templo na sua inauguração. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nos cultos pentecostais não haja desprezo à palavra de Deus, com o excesso de cânticos e apresentações musicais, mas que a adoração seja equilibrada com louvor, oração e ministração da palavra de Deus. E voltando agora para a lição, a conclusão nos diz assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 2, que trouxe o título O Avivamento no Antigo Testamento. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, que vai trazer o título O Avivamento no Antigo Testamento. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.